Do jeito que vier, a morte será bem-vinda. Por dentro já estou Novela morto. Rico e Lázaro. Resumo completo do capítulo de quarta-feira, 8 de janeiro. O demônio lá machucou. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva para não perder nenhum capítulo da novela. Naomi, Deus vai nos proteger. Asher fala que não acredita e diz que não pode ser. Rabissares pergunta se ele esperava que Joana jogasse a vida fora voltando para os braços de um escravo. Nesse momento Beroso chega e avisa que Asher não vai participar da caçada. Em seguida o rei avisa que eles irão à caça. Asher perde o chão e fica profundamente magoado com a mentira contada por Rabissares. Lior percebe que o amigo não está bem e pergunta o que houve. Asher diz que nada e fala que é exatamente isso que ele é. Nada. Lior pergunta novamente o que houve. Asher fala que tanto faz como ele irá morrer, se será numa luta ou comido por um leão, ou com uma flecha no peito. E afirma que do jeito que vier a morte será bem-vinda. E afirma que por dentro já está morto. Ezequiel acorda na casa de Ravina, Joana leva água para ele lavar o rosto. Ao levar suas mãos à água ele tem uma visão, e é levado ao vale dos ossos secos. Deus pergunta se acaso esses ossos poderão reviver, e pede para ele profetizar os ossos. Ezequiel fala com os ossos secos e diz que ouviu a palavra do Senhor e fará entrar o Espírito neles e assim eles viverão. Zadok chega e pergunta o que houve com o profeta. Ainda surpreso ele responde que Deus falou com ele. Zelga fala para Elga que seria bom levar Talita e Samira na casa de Lana para elas conhecerem um pouco mais a história do povo hebreu. Elga fala que isso irá irritar as noras e diz que é uma boa ideia. Enquanto isso Ezequiel conta para a família de Zadok sobre a visão que teve dos ossos secos e como cresceu carne e tendões nos ossos. E como foi soprado em seus corpos vidas e diz que Deus pediu que ele profetizasse o renascimento da nação de Israel. Zadok fala que é impressionante e diz que está emocionado. Ravina fala que o Senhor almeja devolver a eles a terra prometida. Ilana fala que os ossos secos representam o povo espalhados pela terra. Ezequiel diz que o Senhor reserva um futuro promissor para seus descendentes. No palácio Neusta pergunta para Aspenais o motivo de tanta agitação. Aspenais conta que Belsazar está desaparecido. Neusta manda Edissa e Ebed procurar o pequeno estorvo. Ebed vai ao quarto de Cassaia e conta sobre o desaparecimento do pequeno príncipe. Enquanto Nitocris desesperada implora para Shamiran devolver Belsazar. Shamiran fala que não fez nada. Neusta chega e fala que veio assim que soube da tragédia. Amites diz que não se trata de uma tragédia e fala que seu neto não está morto. Neusta inconveniente fala que o animal encontrado morto na cama de Nitocris pode ser sinal de mau presságio. Nanu chora e fala que está com muito medo. Em seguida ela fica aliviada ao ver Samur-Ramate trazendo o menino. Ezequiel conta sobre sua visão na sinagoga. Fassur cochichando com Osiel questiona se Deus falou mesmo com Ezequiel. Daniel fala que é difícil segurar a emoção e diz que o Senhor dará uma nova chance, mas para não serem destruídos novamente terão que ser fiéis a ele. E Ezequiel explica que somente quando o Espírito do Senhor estiver neles, todos deixarão de ser como ossos secos. Zac explica para os irmãos que a visão de Ezequiel representa o ressurgimento do povo hebreu. Enquanto isso Nitocris fala que sente que seu filho corre perigo, em seguida ela reencontra o filho e o abraça. Samu conta que Belsazar foi ao seu quarto pedir proteção, e avisa que o menino teve uma visão à noite e ficou assustado, e diz que levou o menino ao templo para pedir a proteção de Pazuzu. Nitocris pergunta o que o filho viu e ele revela que viu um demônio. Lia e Naomi têm os corpos lambuzados de leite e mel para atrair insetos e são jogadas em um calabouço. Ao ver os ratos e as baratas, Naomi apavorada fala que não vai aguentar. Lia fala que Deus vai protegê-las. Lia fala que os escritos de Ruth devem ser lidos na sinagoga. Naomi pede para Lia contar a história para ela. Na casa de Lana, Zelga também conta a história de Ruth. Daniel também lê a história de Ruth na sinagoga. Ao final Daniel agradece Ezequiel por ter dado a honra da leitura. Fassur cochicha com Osiel que teria lido muito melhor. Zadok fala que Ezequiel poderia ficar mais alguns dias. Ezequiel diz que seu lugar é junto aos cativos de Tel Abib e se despede de Zadok, Ravina e Daniel. Sozinha com Samur-Ramate, Nitocris pergunta o que está acontecendo com seu filho e por que o demônio apareceu para ele. A sacerdotisa fala que coisas estranhas podem acontecer e foi uma sorte ela estar por perto para proteger o menino. E fala que sabe fazer alguém se livrar do demônio e também fazer rituais de proteção. E de forma velada ameaça Nitocris dizendo que sabe pedir aos deuses para atingir seus inimigos. Nitocris pergunta se ela seria capaz de fazer mal ao seu filho. Samu desconversa.
Nitocris pergunta se a sacerdotisa está fazendo uma ameaça. Samu fala que Belsazar é tão frágil e desprotegido e seria muito triste se algo acontecesse ao menino. Nitocris pede para a sacerdotisa sair de seu quarto. Falsa, Samu fala que vai ver a rainha e avisar que mãe e filho estão bem melhores. Em seguida, Nanu avisa Neusta, Edissa e Ebed que Belsazar está dormindo. Edissa fala que pediu a Deus para que nada de mal acontecesse ao menino. Neusta fala que pelo que entendeu Belsazar está inteiro, mas há uma desgraça sobre a criança e pergunta quem é a deusa que Belsazar viu. Nanu explica que é um demônio feminino que ataca crianças e mulheres. Por isso Pazuzu precisa ser invocado. Neusta fala que precisa pedir um amuleto do Pazuzu para a sacerdotisa. Dalila fala que amuleto não protege ninguém. Neusta pergunta o que protege então. Ebed diz que é a obediência a Deus. Neusta pede para os servos obedecerem a Deus por ela. Matias e Gadize se beijam. Ele pergunta se ela sentiu saudades e fala que não vai poder ficar, mas não podia deixar de vir vê-la e diz que a ama muito. Raquel diz a Shamiran que ela precisa se acalmar. Shamiran fala que não é tão simples assim. E diz que Lamastu é muito temida por atacar as mulheres grávidas e se alimenta do sangue e da carne dos recém-nascidos. E fala que pode estar grávida e lamenta a ausência de Evil. Raquel fala que tem orado a Deus por Shamiran e por Evil e diz ter certeza que Deus os protegerá. Shamiran agradece e fala que de todas as servas que teve, Raquel é a primeira que realmente se importa com ela. Nicolau reclama por ter que dormir mais uma noite no sofá. Shain fala que Nicolau está ajudando os irmãos e pergunta se os casais já se recolheram e hoje os dois consumam o casamento. Zelfa fala que em breve eles terão crianças correndo pela sala. Absalom fala que não consegue se ver como tio. Shain diz que muito menos como pai e fala que é uma vergonha Absalom ficar correndo atrás de uma mulherzinha que o despreza. Absalom fala que Dana gosta dele e só tem medo. Shain chama o filho de burro e fala que a mulher sai correndo quando o vê e diz que para casar com ele só se a esposa for comprada. Absalom fala que herdou tudo do pai, que é a pior parte da família, e sai. Helga pede para Shain não provocar Absalom porque o filho já é estourado e pode sair uma confusão séria. Shain pergunta por Zack. Helga fala que o filho está na casa de Ilana para ver Joana. Shain diz que Zack não deve andar atrás da semente do mal. E afirma que Joana não fica em sua casa de jeito nenhum.